foi o primeiro cara que pisou na Antártida? Sim. Você sabe? Quem? Chama Amundsen. Era um cara norueguês que era um explorador polar. E aí, a história é muito legal. O que aconteceu? Esse tal de Amundsen, ele era um cara que já... Aquela época, no começo do século XX, tipo 1900, os caras queriam explorar limite. Igual hoje a gente tá querendo ir pra Marte, querendo colonizar a Lua. Naquela época os caras estavam querendo chegar nos polos. Então primeiro os caras chegaram no Polo Norte, em 1909 mais ou menos. A história é bem nebulosa, porque os caras... Ninguém sabe direito se eles de fato chegaram ou não, porque eles não conseguiram provar direito. E aí um cara chamado Scott, que era inglês, começou a montar uma puta de uma expedição pra ir pro Polo Sul. E a Inglaterra botou grana e tal, sociedade científica, caramba, barco, bababá, um monte de coisa. Esse cara fez um auê, ele vendeu palestra na Inglaterra antes de partir, tipo... E ele já tinha ido pro Polo Sul, explorado um pouco e tal, e saiu. Entendi. Aí ele saiu e foi pro Polo Sul, em inglês, uma expedição inglesa, umas 50 pessoas e tal. E Morreu todo mundo. E esse cara... mas a história vai ouvindo. Olha lá, Spoiler alert. Aí esse Amundsen, que era um cara norueguês, ele ia pro Polo Norte, montou uma expedição para ir pro Polo Norte, saíram os dois mais ou menos ao mesmo tempo. No meio do caminho, tipo, 30 dias depois que partiu, mais ou menos, o Amundsen falou pra tripulação: a gente não vai pro Polo Norte, a gente vai pro Polo Sul. E os caras que estavam no navio não sabiam que iam pro Polo Sul. E ele virou o navio e foi pra baixo, em vez de subir. E aí o Scott já tava lá, o Amundsen chegou uns 100 km ali da base do Scott, montou a base dele. E uns ingleses que foram lá visitar o Scott passaram na frente e falaram: ei, caramba, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? E avisaram o Scott, falaram: meu, o Amundsen tá aí, velho, ele também vai chegar no Polo Sul. Porque tem uma janela pra você chegar lá, uma época do ano que é só aquele período, tipo, uma época um pouquinho mais quente. Você tem que lascar o pau pra chegar logo. Engraçado que é parecido com o Marte também, né? Você tem... A distância é mais curta, né? 6 meses, um negócio Mas assim. as dificuldades, no fim das contas, vão São sendo similares, semelhantes. Proporcionalmente semelhantes. Era em épocas diferentes. Daqui 200 anos vai falar: chegar em Marte é moleza. Total. Mas aí o que aconteceu? O Scott, quando abriu a janela, ele foi com os caras, foi montando bases, não sei o que, só que ele fez várias merdas. Tipo, ele levou Naquela época tava nascendo o carro. Era 1915, mais ou menos. Não sei se... Acho que eu tô confundindo data, mas é bem no comecinho do século X ali. E aí levou máquinas de tipo tanquinhos de guerra, assim, pra andar lá. E ele levou pôneis também pra ajudar ele na neve. As máquinas quebraram tudo. Os pôneis morreram. Os pôneis morreram. Tiraram comida, pelo menos. Morreram. Viraram permafrost. E ele tinha dó de matar os bichos, não sei o quê. E aí, o Amundsen era outra coisa, cara. Ele era um cara que manjava muito de cachorro. Então ele levou uma baita de uma matilha gigante lá, um monte de cachorro puxando trenó, porque o cara era norueguês. Então ele botava os equipamentos no trenó, um monte de cachorro, os cachorros iam levando. No meio do caminho ele matava os cachorros, dava pro outro cachorro comer, comia o cachorro e ia embora, entendeu? E aí, cara... Caralho! Que cara coisa... era muito E hardcore. ele era um cara muito mais hardcore do que o Scott. E o Scott, o que aconteceu? No meio do caminho, cara, a galera não foi aguentando mais. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou perto do Polo Sul, ele começou a encontrar coisas do Amundsen. Tipo, começou a encontrar a barraca do Amundsen. E ele não sabia se o Amundsen tava indo ou tava voltando. Porque ele falou: puto, o Amundsen tá na nossa frente. A gente encontrou as coisas dele. E aí, cara, quando ele chegou no Polo Sul, tudo arrebentado, já encontrou uma bandeira da Noruega fincada no Polo Sul, cara. Quando ele chegou lá, o Scott. Ou seja, o Amundsen já tinha chegado e já tinha voltado. E aí, cara, eles estavam só em 5. Os caras desanimaram pra caramba e foram morrendo no meio do caminho, cara. Morreu um, morreu 2, aí no final morreram os 3. O Scott e mais 2 companheiros numa barraca. E a história não termina aí, porque os caras que ficaram na base, que tinha mais de 40 na base lá, ficaram esperando ele voltar. Ele não voltava. Chegou o inverno, os caras passaram o inverno, e o inverno lá é inverno de verdade. Tipo, escurece, é sol da meia-noite. Não é sol da meia-noite, é o contrário, né? Não faz sol. Não tem sol mais, é só noite. E os caras esperando, não chegaram. Aí quando voltou o tempo que dava pra andar de novo, eles saíram e falaram: não, vamos atrás agora, vamos ver. Aí encontraram os caras mortos na barraca, os 3, tipo, congelado, centenas de quilômetros congelados. Só que tinha tudo escrito no diário, tudo que aconteceu, tinha foto. Caralho, E é assim que é a história. Então, a história é muito bem contada, porque é muito bem registrada. Nossa, e os caras foram muito corajosos de ir atrás do corpo. Eu teria de só vazar. Falava, mano, tchau. Já deu errado. A galera era muito rudes, cara. E o que eu acho mais louco, por isso que eu queria ir lá, essas barracas que os caras construíram, os acampamentos, eles estão lá até hoje muito bem preservados. Porque lá não tem corrosão, não tem corrosão, nem nada sobrevive.
E no Google Maps, você consegue ter um Google Street View que você entra dentro da barraca do Scott. É muito legal, cara. Sério? Porque eu li o livro e no livro tem foda. foto da época. Foto de mais de 100 anos. E hoje tá igualzinha a barraca, sabe? Caraca, Tem que pote louco. de comida assim na parede, cara. Olha até onde o Google vai! É muito louco. Eu fiquei impressionado de chegar na minha rua, em Osasco, e agora os caras lascam, tá ligado? Lá, logo vai ter do centro da Terra. Existe alguma diferença no centro da Terra? Existe alguma diferença entre chegar no Polo Sul e no Polo Norte? É, que é do outro O lado. o né? caminho, né? Que a Antártida é mais isolada. Não, existe. Pô, eu tô falando com o Iberê aqui, seu filho da puta. Me corrija se As estiver errado, mas a dificuldades. Antártida é mais isolada, né? Não, tem uma questão da Antártida, você tem que ir de navio. Os caras descem da Europa, normal, né? Os caras que tentavam descer da Europa, então tem essa viagem de navio. Mas tem uma vantagem na Antártida que você tá em terra, né? E no Polo Norte você tá em cima do gelo. Então é diferente. Você tem muito mais bicho na Antártida, você tem como construir bases melhores e tal. Então os caras construíam uma fazendinha ali, o lugar que eles estavam. Não, E o Polo não era Sul- uma cabana no Polo Sul, entendeu? Era E o Polo baita Sul é de- um pouco mais frio, né? Eu não sei se na época que os caras exploram faz tanta diferença. E eu também não sei se pra explorar o Polo Norte você não tem que ir numa época mais gelada porque o gelo não tá tão Pois flutuando ali. Tem uma série Então o Polo Norte acaba sendo, em teoria, mais inóspito. um lugar que não sei se é. Eles chegaram antes, chegaram em 1909 no Polo Norte, no Polo Sul. O Polo Norte é acho mais que é perto 1911. também, né? É porque tá mais perto ali, Tem Iceland. muita terra perto. Tem Islândia muita ali, terra tem- perto, é. Não, o Polo Sul não tem nada perto. Polo cara, Sul é não tem um nada. negocinho com rabinho ali no... É o sulzinho do Chile ali. É. Mas eu acho muito legal, velho. E aí eu já li vários livros do Amir Klink e tal, que ele deu a volta ao mundo em volta da Antártida, Aham. que são os piores mares pra navegar, porque é muito vento, tempestade lazarenta. Pô, mas e aí, Netflix, por que vocês ainda não chegaram no Iberê pra fazer uma série documental do... Tô aceitando, hein? Viajar para a Antártida fazer séries na neve. Vamos fazer essa ponte aí, Iberê? Porque Não, eu acho quero ver muito isso aí, cara. Ia ser Que foda, sonho mano. maluco Nossa, esse se teu, essa cara. história já convenceu, eu tô... Só não vai, porra. O Iberê morrer já lá. fez o pitching aqui no Flow. Já Se a tá galera feito. da Netflix tá esperta... Porque pra Vamos mim é refazer o sucesso. caminho do Amundsen. Olha. Hoje em dia- Inclusive, tem gente que faz esse caminho hoje em dia sozinho. Porque, cara, os caras iam com palha dentro da bota, pra você ter uma ideia, pra esquentar o pé, com a bota de couro. Totalmente hardcore os caras. Totalmente hardcore. Hoje em dia você vai na esquina aqui na loja de esportes e compra uma bota que dava de 1.000 na deles. Entendeu? Então tem cara que hoje vai com a mochilinha dele e vai a pé. E hoje tem uma base americana em cima do Polo Sul. Os caras construíram Ah, é? em 58 essa base. E agora ela já foi reformada e tal, mas É lá que vive o Papai Noel? fica exatamente... lá viva a Mamãe Noel, né? Porque é o contrário do... Tem a base brasileira também no Polo Sul. não Tem, mas não é no Papai Noel Polo do Polo Sul. Norte, é Então, verdade. esse é que é o detalhe. Uma coisa é a Antártida, a outra é o Polo Sul. Porque o Polo Sul fica bem no meio da o Antártida. Polo Sul é o pontinho ali, nossa. É o pontinho. Exatamente. Então tem a pegadinha. Tem a pegadinha. Tem a base brasileira na Antártida. As bases ficam todas no litoral. Eu não quase. sabia disso. Ficam Eu na li que beira tinha d'água. lá, eu esqueci o nome da base, General alguma coisa. Ah, o Iberê que é chatão, é Polo Sul sim, irmão. Pô, Porra. mas é da hora, tem uma base justamente no centro do Polo Sul. No centro. No centrão. Pô, cara, dá tipo 800 quilômetros do Polo Sul até a borda. Entendeu? Não é... Caralho. Então é longe para um... Muito longe. Pra caralho. O que tem nessa base, Muito mano? longe. Tem o cara fazendo... Os caras fazendo pesquisa. Que tipo de pesquisa eles os estão caras fazendo? estão olhando dentro da Terra a outra. Os X-Men estão lá, né? Ah, os caras estão coletando gelo pra ver o tanto de carbono que tinha na atmosfera. Mas cara, eles faziam... Vê o quão tem fudido uma a gente uma tá, das né? pesquisas muito legais é que os caras furam o chão. E como tem gelo ali, que é isso? Tem De milhões de de anos. anos que o gelo tá congelado. Na hora que consegue você ver a composição descongela, de gases na atmosfera. você sabe pelo- que tinha. É. É muito louco. É assim que a gente sabe que a quantidade de carbono depois da Revolução Industrial cresceu absurdamente. Porque a gente fura esse gelo e quando você pega, você tem pelas camadas, tipo, 400 mil anos, 500 mil anos, 600 mil anos. E aí você consegue analisar a quantidade de carbono ali naquele gelo. Você sabe quanto que tinha na atmosfera naquela época. Porque chuva, cai a chuva ali e você fica na superfície. Louco demais isso, né, mano? Umas Olha, fotos Dava do uma passado. série legal, hein?